O Botafogo deu um grande passo rumo à sua primeira final de Conmebol Libertadores ao golear o Peñarol por 5-0 no jogo de ida da semifinal. A partida aconteceu nesta quarta-feira, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Com essa vitória contundente, o time carioca construiu uma vantagem praticamente irreversível, deixando a equipe uruguaia em situação bastante delicada para o confronto de volta. O jogo foi disputado em um clima tenso, especialmente no primeiro tempo, quando o Peñarol tentou esfriar a partida com a famosa catimba, uma estratégia conhecida por parar o jogo e tirar o ritmo do adversário. O Botafogo, no entanto, soube manter a calma e, com uma excelente atuação coletiva, conseguiu impor seu futebol no segundo tempo. O destaque da noite foi o atacante venezuelano Savarino, que marcou 2 gols e foi decisivo na vitória. O primeiro tempo teve um início truncado, marcado por muitas interrupções e jogadas ríspidas, que irritaram tanto os jogadores quanto a torcida alvinegra. Os torcedores, que lotaram o estádio com mais de 40 mil presentes, demonstraram sua insatisfação com a arbitragem, especialmente após algumas decisões polêmicas do árbitro colombiano Andrés Rojas. Apesar de dominar a posse de bola e pressionar o adversário, o Botafogo não conseguiu abrir o placar na primeira metade do jogo, muito por conta da solidez defensiva do time uruguaio e da estratégia de retardar o andamento da partida. Com a volta para o segundo tempo, o Botafogo mudou de postura e logo no início começou a transformar o domínio territorial em gols. Aos 5 minutos, Savarino abriu o placar após uma jogada de grande habilidade de Luiz Henrique, que deu assistência. Savarino recebeu dentro da área e com muita frieza tocou na saída do goleiro Aguerre, fazendo a alegria dos torcedores e tirando a pressão do time. Esse gol foi o ponto de partida para uma avalanche de gols. 4 minutos depois, o zagueiro Barbosa ampliou o placar para 2-0, aproveitando um descuido da defesa uruguaia. O jogador acertou um belo chute no canto do goleiro, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol da equipe carioca. E o Botafogo não parou por aí. Aos 13 minutos, Savarino, novamente ele, fez o terceiro gol. Dessa vez, a jogada foi uma demonstração de velocidade e precisão, com o atacante batendo firme e ampliando a vantagem. Com o placar de 3-0, o Peñarol se viu completamente sem respostas. A equipe uruguaia, que já demonstrava nervosismo, não conseguia mais segurar o ímpeto do Botafogo. A situação do goleiro Aguerre, que teve uma noite desastrosa, refletiu o descontrole geral do time. E foi nesse cenário que o Botafogo aproveitou para consolidar a goleada. Luiz Henrique, que já havia dado assistência para o primeiro gol, marcou o 4º da partida em uma finalização cheia de categoria. Ele recebeu a bola em profundidade e com muita tranquilidade encobriu o goleiro, colocando a bola no fundo da rede para delírio dos torcedores. Mesmo com o jogo praticamente decidido, o Botafogo ainda teve tempo para marcar o 5º gol. Aos 34 minutos, Igor Jesus aproveitou mais uma falha da defesa do Peñarol e fechou o placar, decretando a vitória por 5-0. A essa altura, a torcida alvinegra já estava em festa, entoando gritos de olé a cada toque na bola, enquanto os jogadores do Botafogo administravam o resultado com confiança e tranquilidade. O Peñarol, que já não conseguia conter o avanço botafoguense, viu suas chances de reagir na partida se esgotarem. Para avançar à final, o time uruguaio precisará de um milagre no jogo de volta, marcado para o próximo dia 30 de outubro, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. A equipe terá que vencer por uma diferença de 6 gols para reverter o resultado e garantir a vaga direta, o que parece uma tarefa quase impossível. Se vencer por 5-0, levará a decisão para os pênaltis, mas um placar desse tamanho em semifinais de Libertadores é raro na história do futebol. Do outro lado, o Botafogo vive um momento histórico. Nunca antes o clube havia chegado tão perto de uma final de Libertadores. Agora, o time carioca pode até perder por 4 gols de diferença na capital uruguaia e ainda assim garantir a classificação para a decisão. A torcida está empolgada com a possibilidade de ver o Glorioso disputar o título do maior torneio de clubes da América do Sul pela primeira vez em sua história. Caso avance, o Botafogo enfrentará na grande final o vencedor do confronto entre Atlético MG e River Plate. O Atlético também construiu uma boa vantagem no jogo de ida, vencendo o time argentino por 3-0 em Belo Horizonte. A decisão da Libertadores será disputada em partida única,
no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o que significa que, se o Botafogo passar, terá a chance de disputar o título em solo argentino. Além da goleada em campo, o pré-jogo também foi marcado por tumultos fora das quatro linhas. Cerca de 200 torcedores uruguaios foram detidos após um confronto com a polícia nas proximidades do estádio. Houve ainda reclamações de que o ônibus do Peñarol foi atacado a caminho do Newton Santos, o que atrasou o início da partida. Mesmo com esses contratempos, o Botafogo manteve o foco e conseguiu uma das vitórias mais expressivas de sua história recente. Agora, a expectativa dos torcedores do Glorioso é enorme. O sonho de conquistar a Libertadores nunca esteve tão próximo. E a confiança de que o time pode chegar à final e lutar pelo título está mais forte do que nunca. O próximo desafio será em Montevidéu, mas com a vantagem construída, o Botafogo chega ao Uruguai com a missão de administrar o resultado e garantir seu lugar na decisão.